Olá! Neste vídeo estaremos lidando com o que nós denominamos de preposições de maneira. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma preposição, antes de tudo, é geralmente uma palavra curta usada para ligar substantivos, pronomes ou frases a outras. Então, você tem aqui essa sentença que exemplifica. If I'm not mistaken, her birthday is in May. Então, if I'm not mistaken, her birthday is in May. Então, você tem o in sendo uma preposição que conecta her birthday e o momento em que, na realidade, o birthday acontece, que é May, ou seja, maio. É uma palavra curta, in. Tendo isso em vista, existem muitos tipos de preposições. Existem preposições de lugar, de tempo, de posição ou localização. Agora, entre elas, existem preposições de maneira igualmente, que são usadas para expressar a maneira como algo é feito. Então, vejamos. Nós geralmente usamos preposições de maneira quando respondemos a questões começando com how, ou seja, como. Questões ou contextos que envolvem como algo é feito. Então, vejamos essa sentença. How did she lose weight? Como ela perdeu peso? E aí vem a resposta. She lost weight by exercising. Ou seja, ela perdeu peso através de exercícios. O by indica a ideia de a maneira como que a ação perder peso foi feita. Muita atenção, isso aqui não é um advérbio, não está caracterizando a ação. Simplesmente está indicando o modo pela qual ela foi feita. E aqui temos o by indicando isto, tudo bem? Agora, existem preposições de maneira diferentes. Vejamos aqui. In e with são usados para descrever a maneira como algo é realizado. Ou seja, she left the stage in tears. Ou seja, ela saiu do palco em lágrimas. Igualmente, she was singing with tears in her eyes. Ela estava chorando, ela estava cantando com lágrimas em seus olhos. Então, temos tanto in quanto with, tendo aqui uma mesma função, indicando a maneira como que ela fez uma ação. A primeira aqui é a ação de deixar o palco e a segunda é a ação de cantar. By é usado para denotar uma pessoa ou um meio de transporte, enquanto with denota um instrumento. Então, é importante relembrarmos aqui que o by indica a ideia de autoria igualmente. Você frequentemente já deve ter visto pessoas colocando nas redes sociais, por exemplo, elas botam uma peça de arte que elas fizeram, fazem uma foto e escrevem lá o nome by fulano, né? BY cicrano. Ou seja, indicando a ideia de autoria. O mesmo se dá quando você está falando de, por exemplo, autoria de livros. Por exemplo, J.K. Rowling is a writer. Harry Potter, the Harry Potter book series is written by her. Ou seja, J.K. Rowling é uma autora de livros. A série de livros Harry Potter foi feita por ela. It is by J.K. Rowling. Ou seja, indicando a ideia de autoria. Agora, esta ideia de autoria não é o único contexto em que utilizamos o by. Como aqui vimos, também ele é utilizado para transformar a ideia, para expressar a ideia de meio. Então vejamos aqui essa sentença. A primeira, a segunda. This house was built by my grandfather. Ou seja, esta casa foi construída pelo meu avô. Aqui temos o by sim sendo utilizado para autoria, como explicado. Mas vamos ver essa outra sentença. Helen goes to work by bus. Ou seja, Helen vai ao trabalho de ônibus. Aqui não temos mais a ideia de autoria, mas temos aqui a ideia de modo, mais precisamente o modo de transporte. Da mesma forma, by sendo utilizado. E aí temos, por último, a knife, a ideia de with sendo utilizado com a palavra knife, que é faca. Ou seja, you need to cut the cake with a knife. Ou seja, aqui você está indicando que você precisa de cortar o bolo com uma faca. With, ou seja, com, é a palavra utilizada para indicar o instrumento a ser utilizado para fazer a ação. Perfeito. Agora, também podemos usar by, que é o que temos aqui em mãos como uma preposição de modo, em conjunto com o verbo em seu formato ing. Ou seja, se temos um verbo vindo logo depois de by, ele é expressado na sua forma contínua, ing. Então vejamos esse exemplo. You can't prove them wrong by doing nothing. Ou seja, você não pode provar que eles estão errados através de não fazer nada.
Ou seja, é necessário você fazer algo para provar que eles estão errados. Então, você tem aqui a ação doing nothing, que está indicando a ideia de modo, ou seja, o que você está falando aqui é um modo de não fazer nada, e é um verbo, doing. Pois bem, se você tem um verbo, então, do, ou qualquer outro verbo vindo logo depois de by, indicando então essa ideia de modo, você tem que expressar esse verbo em seu formato de atividade, ou seja, você precisa de expressar esse verbo com ing. Então, por isso que você tem aqui, you can't prove them wrong by doing nothing. Isso se aplica em todos os contextos. Verbo depois de by sempre é expressado com ing, ok? Agora, at é um outro exemplo de preposição e, neste caso, quando falamos de preposição de modo, você o tem sendo usado para descrever um comportamento agressivo. Então, vejamos aqui esses dois exemplos. He talked to his wife. Ou seja, ele falou com sua esposa. Você tem aqui o to sendo utilizado para indicar a ideia de uma neutralidade. Agora, veja esse exemplo. He talked at his wife. Neste contexto, você tem o at sendo utilizado para indicar a ideia de um comportamento agressivo, que está mais próximo de, por exemplo, falar na cara de ou falar na cara do. Então, se você chega e fala he talked at his wife, seria o mesmo de ele falou na cara da sua esposa. Ou seja, não necessariamente sempre é algo agressivo, mas frequentemente é utilizado para indicar pelo menos uma ideia de agressividade mínima maior. Tudo bem? Então, at é utilizado num contexto de preposição de modo para indicar um comportamento agressivo. Perfeito. Agora, também podemos usar a frase in a friendly way ou manner para descrever ações. E isso definitivamente é também uma preposição, só que formada por múltiplas palavras. Então, vejamos. Mrs. Anderson spoke to me in an extremely polite manner. Ou seja, você tem aqui a senhora Anderson falando comigo de uma forma extremamente educada. Então, in an extremely polite manner é um exemplo. Manner ou way podem ser ambos utilizados aqui, ou seja, você poderia dizer in an extremely polite way. Manner e way têm o mesmo significado. Forma, formato, jeito. Tudo bem? Perfeito. Excelente. Tendo isso em vista, aqui temos as preposições de modo. Muito obrigado.